A cozinheira peruana Pia León, de 34 anos, chefe dos restaurantes Coile e Central, ao lado do seu marido Virgílio Martínez, ambos de Lima, foi eleita a melhor chefe mulher do mundo de 2021 no ranking do prêmio World 50 Best Restaurants, que é uma das premiações mais importantes do mundo da gastronomia. O anúncio ocorreu no começo de agosto, mas a cerimônia oficial da entrega do prêmio será no dia 5 de outubro em Antuérpia, na Bélgica. Bom, isso aquece uma discussão sobre a presença das mulheres na gastronomia. E nós vamos discutir isso com duas mulheres importantíssimas da gastronomia brasileira. Com pessoas, né, com lugar de fala. O que vocês acham sobre essa premiação? Melhor chefe mulher. Ela ajuda, atrapalha? É que sempre me incomodou o fato de que existe uma premiação geral, e essa geral, ela inclui também as mulheres, mas então, se ela inclui as mulheres, por que precisa ter uma mulher separada? Por causa de... sempre me incomodou muito essa premiação, né, lateral, assim, extra para mulher. Como se fosse um de consolação, né? Prêmio, assim, Miss Simpatia, né? Eu tenho essa visão também em relação ao prêmio, mas quando você vê o 50 Best sem ser de mulher e tal, ele tem muito homem. É muito, assim. Muito mais homem do que mulher. E na cozinha profissional tem mais homem do que mulher. Então... E no Guia Michelin tem mais homem do que mulher. Na verdade, sim, esse mundo é dominado pelos homens. Sim, é dominado pelos homens e acho que isso está mudando. E conforme, eu espero, né? Conforme mais mulheres tenham restaurantes, né? E chefes mulheres façam um bom trabalho, que elas entrem nesse ranking de igual para igual. Eu entendo que essas medidas, como cotas, né, a gente estava falando, elas são uma reparação histórica até a gente chegar numa igualdade, né, real, assim, sabe? Em que a gente pode falar, não, tá de igual para igual. Então, eu acho válido e interessante, mas eu, por exemplo, falando sobre a Pia, ela é melhor do que, sei lá, 50% dos chefes dos 50... do mundo. Eu diria que é uma do mundo, assim como a Helena Rizzo, enfim. Então, acho que não é só chefe mulher, ela é uma chefe que merece um prêmio como esse, competindo com homens. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. Você acha que existe um viés de julgamento, de olhar, de parâmetro que privilegia um estilo masculino de cozinhar, se é que isto existe? Você entende? Porque, né, tudo bem que há mais cozinheiros do que cozinheiras nos restaurantes do mundo, mas há muitas mulheres. Será que existe um olhar que privilegia o que poderia ser um estilo masculino de gastronomia? Bom... Eu sei que tem duas perguntas numa aí. Então, vamos à terceira. Primeiro, deixa eu falar sobre o prêmio, porque não adianta eu dizer, eu fingi que eu sou neutro no assunto, porque eu participo da organização do prêmio World 50 Best Restaurants há 17 anos e participei das primeiras conversas que teve sobre a pertinência ou não de criar essa categoria do prêmio mulher. E, na época, o que se discutiu até hoje, é que efetivamente, se você fizer uma fotografia do mundo da gastronomia, as mulheres são subvalorizadas. Objetivamente, vamos conversar agora sobre os motivos, mas o fato é que as mulheres são subvalorizadas nesse mundo, seja nas cozinhas, seja nas premiações, etc. Daí se considerou que seria interessante fazer um prêmio que, obviamente, o objetivo é que esse prêmio um dia não precise mais, assim como as cotas para negros na universidade. Muita gente é contra a cota, acha que é absurdo. Eu sou a favor, por exemplo. Eu também, mas eu espero que uma hora acabe, que seja mais necessário, né? Porque a gente vai estar num Brasil tem muito negro muito que é melhor igual do que muito branco, como você falou da Pia León, melhor que muito cozinheiro branco. A gente considerou na época que era importante justamente para tentar estimular, chamar a atenção para o trabalho da Helena Rizzo, que já recebeu esse prêmio, da Roberta Sudibra, que já recebeu esse prêmio na América Latina, agora da Pia León, justamente para realçar isso que a Bel acabou de dizer.
Mas a Pia é tão boa ou melhor do que muitos homens. Então, sim, não há dúvida. O objetivo, na verdade, é chamar a atenção para isso e que essa necessidade de chamar a atenção se extinga, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a gente parte de uma sociedade patriarcal. A mulher não tem o apoio. Se ela quer ter um restaurante, vamos, sei lá, por exemplo, eu. Sou mãe de 2 filhos e tal, e a maternidade, e amamentei meus filhos e tal. Como que eu consigo conciliar essa carreira? Para mim, por exemplo, na época eu fiquei totalmente ausente, né, do restaurante. Você não tem como... O homem, a mulher é que faz, né? Ele pode até ter filhos, ele pode... Enfim, então a gente parte de uma... Obstáculos. Mulheres precisam, sei lá, se esforçar 10 vezes mais para conseguir chegar, por exemplo, num nível de um restaurante 3 estrelas, entende? Porque a mulher sempre acumulou mais função. Não é só a de mãe, sabe? Não precisa nem chegar na maternidade. Assim, não precisa chegar na maternidade, mas assim, eu já fui exigida, né, por companheiros e tal, de não estar à noite em casa, de não estar em casa no fim de semana. O homem não sofre isso. Nenhum deles. O Alex, não. Eles chegam às 2 da manhã e ninguém questiona. Nem nunca vai questionar. E isso, de alguma forma, é isso. A gente parte de um lugar que está atrás, em termos de obstáculo. Não, Vocês têm, o homem branco, sobretudo, uma facilidade, e eu acho que tem, sim, também uma propensão às pessoas acharem que aquele cara é melhor. Homens. Mulher, todo mundo, tipo, ainda é inconsciente. Até para investir, no caso de restaurantes, tem o fato de que, historicamente, se criou um ambiente até meio tóxico nas cozinhas e absolutamente machista. Sim. Então, Mulheres, elas param no meio. Não, exatamente. Primeiro nem entravam, né? Nem entravam. Agora entram porque ainda existe essa coisa de que é um ambiente militar, um ambiente de comando, é um ambiente que exige mão firme, então tem que ser homem para comandar. Sim. Historicamente vinha sendo assim, né? Sim. Isso tem mudado, mas muito paulatinamente, muito. Sim, tanto que você vê, no 50 Best, a maioria dos chefes são homens, e eu acho que não é por um viés machista de quem está votando, é porque isso reflete um pouco a realidade. A realidade é que a maioria dos bons restaurantes tem chefes homens. Pra você ter uma ideia, no 50 Best são mais de 1.000 votantes, né, no mundo, o jurado. E tem uma regra de uns anos para cá que tem que 50% são homens, 50% são mulheres. Quer dizer, as pessoas que estão votando nesse prêmio dos 50 melhores, metade é homem, metade é mulher. Mas os premiados não são metade homem, metade mulher. É muito mais homem ainda. É isso que eu estou falando, pessoas que seriam, mulheres que seriam brilhantes, elas podem parar no meio por se sentirem... quase que violentadas na cozinha, assim, sabe? Porque ela é tratada de uma maneira diferente. Ou existe assédio sexual, ou moral. E aí, quem gosta de trabalhar no medo por tanto tempo? O homem não, o homem é diferente, o homem trata o homem diferente, assim, é uma coisa inacreditável. Então, de fato, essas medidas, elas podem ser importantes, inclusive para a gente olhar para esse tema com atenção, mas que não seja eterno, sabe? Que a gente vá descobrindo mais e mais mulheres que têm o mesmo nível que a maior parte desses 50 melhores, né? Então, mas tem uma questão de negócio também. E não só descobrir, mas que elas consigam chegar lá, né? Porque, repito, isso é um pouco o retrato de um universo que existe. Sim. Então, como é que eu vou saber que tem uma super cozinheira num restaurante se ela não... chegar no comando do restaurante, né? E é estrutural porque a sociedade é machista e o clima dentro de uma cozinha, ele é feito... Inclusive, mulheres, quando assumem a liderança, acham que tem que reproduzir o mesmo tipo de violência que homens... Tem que ser macho. Tem que ser macho. Ser chefe, tem que ser macho. Não tem. Não é que nem sei lá, nas Olimpíadas, por exemplo... que, de fato, o homem tem testosterona, ele tem... do ponto de vista hormonal, ele é mais forte, muscular, ele tem mais resistência e tal. Na cozinha, isso não é verdade, né? Então, isso eu acho que é uma questão da estrutura, onde homens brancos se beneficiam disso
e gostam e acham bom e tá tudo certo. E ninguém... para mudar, demora. Então, eu acho que é válido, mas não para sempre, só isso, assim. Eu acho que é importante. E é importante dizer e ressaltar que essas mulheres são tão boas quanto homens chefes maravilhosos, enfim. Você ia dizer uma coisa, Isabela. E tem a questão do investimento, né? Assim, no negócio. As mulheres são menos consideradas capazes de tocar um negócio. Então, vai ter menos investidor para mulheres cozinheiras. Quer dizer, tem tudo isso. Quer dizer, não é só na cozinha, também tem a questão do negócio, né? Quantos investidores vão preferir investir num chefe homem? A maioria. Sim. Provavelmente. Não, e eu já vi chefes mulheres não contratarem mulheres. Porque falam, não, é muito complicado, porque não sei o quê. Você falou sério? Seríssimo, seríssimo. E assim, agora a Isa também faz isso, eu acho que já há muito tempo, meio pioneira nisso, da gente se esforçar para contratar mais mulheres, ou mulheres trans, ou homens trans, ou negros, indígenas, enfim, quem quiser trabalhar com isso. Claro. Porque, no fim, eles querem ter as mesmas oportunidades. Então, se ele... Né, se uma mulher pira em café... Exato. Sabe? Imagina para a mulher trans, que foi jogada por, sei lá, anos, ainda só poderia ser travesti, só poderia ser... inacreditável. Olha quantos talentos em tantas áreas a gente poderia... A gente perdeu, né? Quando eu resolvi fazer a seleção para trans, eu só selecionei você tem trans. Funcionários Tenho. Trans? Eu tenho, na verdade, uma cota de, no máximo, 2 funcionários. A cota é para homem cis, branco, hétero. Só tem uma vaga. Já está tem uma preenchida. vaga. Não, são 2, mas já estão preenchidas. Desculpa, meninos. O resto, todo mundo A Paula Carosella também, no Arthurito, ela tem cota para trans. Quer dizer, é obrigatório ter determinado número de... sim, mas é que no Coffee Lab é meio natural. Eu não sei, a gente tem... basicamente todo mundo minoria. De um jeito ou de outro, todo mundo minoria. A gente só tem 2 homens brancos cis, héteros. É isso. Mas, quando eu sou amiga de trans desde jovem, então eu convivo com trans há muitas décadas. No momento em que não se falava sobre isso, eu trabalhei em ONG AIDS, não sei o que, enfim, né? E por isso, eu convivi muito com essa questão. E daí, um dia eu estava pensando, eu falei, gente, eu nunca recebi um currículo de uma pessoa trans. Então, você está tocando numa coisa muito importante, representatividade. Assim, a mulher ela precisa saber que ela pode estar num restaurante 3 estrelas, que ela pode ser uma grande barista, que ela pode ser dona de um negócio. A representatividade, ela faz muita diferença. Então, a gente tem que forçar a barra mesmo. Tem que forçar a barra. E daí, quando eu falei, eu abri no Instagram, e daí falei, vamos bater na minha cabeça, né? Vai ser polêmica essa história. Aliás, falando nisso, as mulheres são sempre polêmicas, né? Quando o homem tem uma personalidade forte, a mulher é polêmica. Mas a gente já fala sobre isso, sobre né? Essa distorção ou também. histérica, ou... Mas... E daí eu coloquei no Instagram, era uma seleção excepcionalmente para trans. E aí, obviamente, teve comentário tipo assim, mas isso é preconceito, é reverso, você devia fazer... fazer seleção para todos. Daí eu respondi para a pessoa, falei, seleção para todos eu faço desde que minha empresa existe, desde 2004. Claro. Né? É que realmente os trans, eles têm menos oportunidades na nossa sociedade. Aliás, muito menos. Outra coisa, eles não sabem que a minha empresa está aberta a receber currículo. Eu tenho que contar isso. Então, foi assim que eu resolvi contar. Tudo bem para você? E a gente recebeu muitos currículos, a gente contratou 4 trans. E aí o desafio, começa outro desafio. Integrar os trans no resto do grupo da empresa. Por incrível que pareça, eu achei que... Porque na minha cabeça, eu convivo com essa questão há muito tempo. Só que a minha galerinha toda moderna, tatuada, descolada, não sei o quê, teve muita dificuldade. A gente acaba, como estabelecimento ou como empresária, né, tendo outros desafios, que eu tenho prazer em ter, enfim. Mas, assim, a sociedade não está preparada. E tem que se forçar a estar isso também com mulher, porque mulher também passa por ciclos de altos e baixos, enfim. Mas se ela se sente acolhida num restaurante, por exemplo,
ela vai seguir. Agora, na história da gastronomia, assim, sempre teve uma divisão de tipos de cozinha entre a cozinha doméstica e a cozinha profissional. Né? Sim. E, historicamente, a cozinha doméstica as mulheres cuidavam. E a cozinha do restaurante eram os homens. Né? São dois tipos de cozinha diferentes. Né? Será que isso terminou se associando mais ao que a gente... Estou falando de feminino, masculino, mas poderia ser uma cozinha mais de homens, uma cozinha mais técnica e profissional, e uma cozinha mais de mulher, que seria uma cozinha mais caseira e mais afetiva? Mas é uma estrutura patriarcal, né? Não, a mulher sim, fica em casa e aí, sim, assume-se esse tipo de... Da história. Assume-se esse tipo de... É uma construção histórica. Né? Exato, assim. Eu não sei... eu, hoje em dia, me sinto, por exemplo, não binária. Se eu fosse... Eu sempre não gostava de usar salto, nem batom. Agora eu tô de batom e tal. Mas de vez em quando eu gosto de me vestir de mulher. Né? Mas no dia a dia eu sou muito masculina, por exemplo. E não quero ser, sei lá, enfim, rotulada, assim. É óbvio que eu tenho todas essas condições, né? Que a gente... convenções, né? Mas eu acho que teria sido diferente se eu tivesse crescido numa sociedade não binária, assim, como, né? Que fosse um valor importante. E um monte de mulheres, inclusive homens, que não conseguem se adaptar à agressividade e violência do machismo, teriam sido pessoas diferentes. E no café? Gente, eu já tive meu seio agarrado, violentamente, por um chefe. Eu já fui encoxada por um chefe no meio de um evento. E, enfim... Eu já fui jogada contra a parede. Também. Uou! Fora o resto, assim, os boicotes, tal, o meio café... Cliente. Não, eu fiz uma reportagem outro dia sobre o meio do vinho, onde também isso acontece. Pelos depoimentos das mulheres que trabalham no vinho, quer dizer, essa coisa do machismo, da prepotência, esse ambiente tóxico, né, que eu mencionei antes. Não, e a reputação. Acontece em tudo que é lugar, né, Sim. infelizmente. Eu desenvolvi uma técnica de torra e uma metodologia que eu dou curso lá fora, porque os caras pagam um pau pra gente torrando café. Sim. Só que aqui, de repente, vem um cara branco, homem, estuda torra há 3 anos e as pessoas acham que tem mais conhecimento do que qualquer mulher que torra há 15. Isso existe. Então, é uma coisa que a gente não pode se dar o luxo de ser medíocre. Sim. Não tem, a gente não pode se dar esse luxo. Bom, mais uma vez, o Food Connection levanta problemas, não resolve, porque a gente não está aqui para resolver em 15 minutos nenhum problema. Mas só de falar, não, da gente estar falando sobre isso... É que o nosso objetivo é justamente levantar os problemas e acirrar o máximo possível o debate, né? Sim. Para quem está nos assistindo. Né?